Ni hao, pessoas que não conhecem a China, mas sabem porque a China ainda não invadiu Taiwan. Tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um episódio de Professor Rock e Taiwan. Por que a China ainda não invadiu Taiwan? Isso que eu escuto já essa conversa há alguns anos. A tua opinião, por que aconteceu que isso não aconteceu ainda? Porque isso é uma lenda, vai acontecer, não vai? Assim, a gente está no mercado financeiro, para os mercados financeiros seria o colapso global, porque produz 70% dos chips. 90%. 90% hoje dos... Hoje está em 70%, eu acho. Mas, né? O plano é que fique em 70% porque os Estados Unidos querem trazer 20% para dentro, mas Exato. Demora 10 anos para isso acontecer. Exato. Por que isso não aconteceu ainda, na sua opinião, professor? Antes do Rock falar, vamos prestar atenção numa coisa que acontece, que é bem interessante que está acontecendo. China vai invadir Taiwan. Os Estados Unidos querem anexar a Groenlândia. Sendo que Taiwan foi reconhecido como parte da China, os próprios Estados Unidos reconhecem que Taiwan faz parte da China, certo? A Groenlândia faz parte da Dinamarca. Mas vocês entendem como as palavras elas importam? Vocês entendem? Eles não falam, os Estados Unidos querem invadir militarmente Groenlândia. A Groenlândia, que faz parte da Dinamarca, que é um membro da OTAN. Não. Os Estados Unidos querem anexar a Groenlândia. Agora a China não, a China vai invadir Taiwan. A China vai atacar Taiwan. Porque a China não está pronta, ela está se preparando. Invasões anfíbias são as invasões militares mais difíceis que existem, são as operações militares mais complicadas. Você tem que chegar numa praia e, parar o seu barquinho e começar a descer com soldados. Só que você tá no meio da água e o outro tá parado em terra, te metralhando. Essa operação não é simples. O cara acha que a gente tá no dia D, né, mano? É porque realmente vai funcionar assim, Rock. Realmente. A China não tem drone, a China não tem aviação. Não, vai funcionar 100% dessa forma. Vai só os barquinhos, como foi no dia D, os caras abrindo as barcaças ali, como foi em Omaha Beach, os taiwaneses metralhando, né? Com certeza vai ser dessa forma. Não vai ser um negócio gigantesco, né? Trabalhando com ataque cibernético, um monte de coisa paraquedista. Não. Então, em última instância, a China precisa estar muito forte para conseguir fazer isso. Nos últimos anos, o que ela fez é investir demais no seu exército e na sua marinha. Hoje a China tem a maior marinha do mundo, com o maior número de embarcações. Mais navios do que os Estados Unidos. Vocês veem que ele tá com uma cara meio cansada, né? O que será, né? Não dá mais para ele passar pano por Estados Unidos, né? Propagandista. Ele tá com a cara meio cansada. Se você comparar a qualidade e a força, não são equiparáveis. Os Estados Unidos têm 11, 12 porta-aviões. A China tem 2, 3. Nem todos operacionais. Não tem comparação. Os submarinos nucleares americanos não são iguais aos submarinos chineses. Mas em número de embarcações ela já é maior. E isso demorou para acontecer. E óbvio que ela vai medindo isso, se ela está pronta para fazer ou não essa operação, de acordo com o quanto os Estados Unidos indica que não vai deixar ou que vai participar. Porque se os Estados Unidos vai participar, é um tipo de operação. Se os Estados Unidos não vão participar, a operação é outra. A China tem problemas com alimento, com energia, com minerais também, e com outras coisas. Então ela está fazendo um grande estoque. Eu estive em Taiwan no ano passado e visitei o Ministério da Defesa e tal, e eles dizem, e o Serviço de Inteligência americano também dizem, né, que a janela seria porque o Xi Jinping falou que a China tem que estar pronta para tomar Taiwan à força, se necessário, a partir de 2027. Não, ele não falou isso, né? O que o Xi Jinping falou em 2022, quando ele foi reeleito, foi: a gente tem que estar preparado para retomar Taiwan à força, caso haja interferência internacional. Porque é interferência internacional, né? Assim, a gente vai relembrar isso aqui toda vez, tá? Toda vez. Os Estados Unidos invadiram Porto Rico, os Estados Unidos invadiram Havaí, os Estados Unidos invadiram Guam, estão lá até hoje, cara. Estão ameaçando invadir a Groenlândia, e aí a gente volta ali, né? Não, Groenlândia é anexação. Não é invasão. Não é os Estados Unidos vão atacar a Groenlândia. Mas de alguma forma, a China pegar Taiwan de volta, que já era dela e foi tomada pelos japoneses, não, isso não pode, isso é um absurdo. Isso é um absurdo.
Então, 2 anos. daqui 2 anos ela tem que estar pronta. Esse é o comando do líder máximo da nação, falando, olha, vocês têm que estar preparados para conseguir pegar esse lugar, essa ilha à força, a partir de 27. A CIA trabalha com a outra tempo, fala de 2030 a 35. Mano, assim, abandona isso aí, tá? É tudo propaganda. É propaganda. Os Estados Unidos vem falando desde que o Xi foi reeleito em 2022, um dos motivos do Xi ter sido reeleito é trazer Taiwan de volta para casa. É assim como eles falam, é assim que os chineses pensam. E aí, desde essa época, eles falam, China, ano que vem vai tomar Taiwan, ano que vem vai tomar Taiwan, mais 72 horas patriotas, mais 72 horas, sabe? Então, assim, de volta e meia sai fulanos aqui da inteligência descobriram um plano e a China vai tomar Taiwan até o fim do ano. É sempre assim, cara. Sempre. E aí agora tem isso aí. Não, até 2030 não sei quanto. É sempre assim. Sempre tem um prazo maluco, do nada, que os caras tiram do Instituto Tirei do Cu. E os taiwaneses, eles olham e falam, olha, a gente está medindo o quanto de estoque de combustível, de alimento que a China tem. A China está fazendo um grande estoque disso tudo. E por que ela está fazendo isso? Porque ela está se preparando para essa situação. E nada melhor do que ela também testar o que está acontecendo com a Ucrânia. Qual que é a prova de que a China está fazendo estoque dessas coisas todas? E isso é uma pergunta sincera, né? Porque o cara chega num podcast desse, que tem quase 2 milhões de seguidores, e fala um negócio desse, e o cara não, né? Tipo, a China tá estocando coisa aí. Da onde é que vai essa informação pra gente poder verificar? Não precisa, né? Só meter um Isso é um cara e falar. laboratório gratuito. Como é que o mundo reagiu à ofensiva russa? O que aconteceu? A Rússia se deu bem? Que tipo de sanções foram feitas? O que aconteceu com a economia russa? E a energia? E o resto? E o mundo? O mundo criticou, condenou, aceitou? Tudo isso faz parte da equação. Não é uma operação fácil, mas o dia que a China conquistar esse objetivo, o jogo mudou. Lá vem o War. Figura completamente. Lá vem o War. Porque Taiwan não é importante só por causa dos semicondutores. Mas é importante a localização que a ilha está colocada. Óbvio. Na frente da costa da China. Óbvio, Mao Zedong já falava isso. Mao Zedong falava que o imperialismo precisa de Israel no Oriente Médio e Taiwan na Ásia para manter, né, a sua posição de imperialista, cara. E com isso você consegue fazer um bloqueio naval se Taiwan não for um território chinês. E aí você isola a costa chinesa. Do mesmo jeito que Cuba consegue fechar o Golfo do México ou o Golfo da América. Cuba. E você isola a economia americana. Cuba. O Midwest, a produção toda americana, desce pelo Mississippi, cai no... Os caras não tem nem carro direito em Cuba, cara. Ó a alucinação do cara. Cuba não tem... Primeiro que Cuba não tem nem interesse nisso aí. Ninguém tem interesse nisso aí. Aí ele cria essa situação hipotética de que Cuba pode fechar o Golfo do México, que ele chama de Golfo dos Estados Unidos, porque, né, a gente sabe para quem ele trabalha. E da onde que existe isso, cara? Assim... Da onde? Vocês escrevam aí nos comentários, no chat, da onde que Cuba tem esse plano de fechar o Golfo do México para acabar com o comércio dos Estados Unidos? No Golfo do México, e dali você escoa para o mundo. Se você fechar a saída do Golfo, controlando Cuba, quem vai fechar? Você consegue fazer um bloqueio naval. Por isso que os Estados Unidos sempre foram obcecados por Cuba. Taiwan é a Cuba dos chineses. E você perder este posto estratégico que pode fechar a costa chinesa, faz a China estar num nível de tranquilidade para sua segurança diferente. Aí ela começa a jogar um outro jogo dali pra frente. Tá, peraí, então Cuba, os Estados Unidos têm esse interesse em Cuba, não é porque Cuba é um país socialista que tá na porta da Flórida, não, é só porque Cuba pode fechar o Golfo do México, né, Cuba com a sua grande marinha, que é muito conhecida, né, uma marinha assim, que de repente pode fazer frente à marinha dos Estados Unidos, né, com certeza. Pra frente. E óbvio que quem é o primeiro próximo da lista? O Japão. Aí, a China iria na sequência para Okinawa. Tá vendo? E aí o nome disso aí é falácia da rampa escorregadia, acho que é essa, é que assim se chama em português, né? Olha, se eles tomarem Taiwan, eles vão para Okinawa. Por quê? Porque sim. Porque sim. Baseado em quê? Nada, cara, nada. Baseado em nada. E aí o Japão não tem os Estados Unidos, ele precisa estar nuclearizado. E aí tudo bem. Então, não me parece que é um lugar mais seguro um mundo com 30 países com bomba atômica. Ao contrário, esse lugar é bem mais instável. E essas são as declarações todas aí do que está acontecendo no mundo hoje. Ele é o cara Isso é causado em parte pelos Estados Unidos. Ele é o analista de geopolítica do C, mano. C isso, C aquilo.
É isso aí. Porque se os Estados Unidos resolver abandonar todo mundo, aí todo mundo precisa cuidar do seu quintal sozinho. Agora, professor, nesse xadrez todo, certamente existem políticas que podem acelerar um cenário de terceira guerra e coisas que podem, pelo menos, postergar isso, ou quem sabe até evitar. O que está sendo feito no sentido de postergar isso, e o que está sendo feito no sentido de acelerar isso? Essa mudança de governo nos Estados Unidos mudou muito esse jogo? Mudou. E, no meu entendimento, ela acelera. Porque você tem... Imagina assim, a gente tem que partir de uma premissa comum. A Rússia é amigo ou é inimigo? De quem? É inimigo. De quem? Mas tá meio nebuloso isso, né? É amigo ou inimigo de quem? Tipo assim, a relação dos Estados Unidos, que o Trump quer mudar isso, mas isso não muda a essência do caráter e da natureza daquele regime. É um regime autoritário, ditatorial, as pessoas não gostam de corrupção porque elas não conhecem a Rússia. Corrupção! A Rússia é um dos lugares mais corruptos do mundo. Tenta fazer negócio. Esse cara é uma comédia, mano. Os Estados Unidos, o Trump tá literalmente trabalhando como se fosse uma máfia nos Estados Unidos, sabe? Mas a corrupção é na Rússia. O cara brasileiro, primeiro de tudo, brasileiro, passa panista profissional para os Estados Unidos, falando da corrupção na Rússia. Pô, irmão, você tá de sacanagem, né, cara? O Pentágono não passa auditoria de gastos, acho que uns 5 anos já. Simplesmente não passa, porque auditoria para ver assim, olha, esse dinheiro foi para tal lugar mesmo? Não foi. Não foi, cara. Ah, esse custo aqui realmente bate com a realidade? Não, sabe? Mas o cara tá preocupado com a corrupção na Rússia, irmão. Pô, mano, deixa a Rússia lá, os caras em paz, cara. Negócio na Rússia. Ou você vai ser morto, envenenado, ou você vai ajoelhar aos pés do Putin. Morto envenenado. Então, assim, claramente tem um devaneio, uma fantasia sobre o que é a Rússia. Isso é fruto de um problema ideológico, de discussões. As pessoas perderam a noção da realidade. A ideologia são só nos outros, tá? O cara que defende os Estados Unidos como líder do mundo livre, mas a ideologia são só dos outros, tá bom? A realidade é, o inimigo é a Rússia, o inimigo é a China, o Irã e a Coreia do Norte. Inimigo de quem, cara? Inimigo de quem, irmão? Sai dessa skill de Ocidente, Capitão OTAN. Sai. Não, é assim, ele se chamar de Capitão OTAN é um nível tão grande de ridículo, porque se esse cara vai pra Europa, ele é um latino. Eu vou sai daqui, seu doido, sabe? Sai daqui, seu doido. Né? Ô, seu latino, sai daqui, Capitão OTAN. Você tá de sacanagem com a gente, né? Que nem aqueles... Teve a história dos bolivianos que foram pra uma passeata nazista na Alemanha, porque os caras eram nazista, nazipardo, né? Aí chegaram lá e apanharam dos nazistas de verdade, sabe? Rock, tu não é Capitão OTAN, cara. Quando chegar lá na hora de decidir quem que é branco e quem não é, tu entra na fila do latino, irmão. E é isso aí. Contra a civilização ocidental. Liderada por democracias, Estado de Direito, economias abertas, livre comércio, imprensa livre, baixíssima corrupção. Os lugares com menos corrupção do mundo são esses. É sempre assim, ó. Todos os conceitos que ele usa são um monte de conceito genérico, um monte de parada que foi criada pelos brancos safados, né? Os colonizadores safados. Como, por exemplo, esse ranking de corrupção. Quem que criou os rankings? De onde é que vem os rankings? Não vem da África. Não foi Moçambique, a universidade no Moçambique que criou um ranking de corrupção no mundo, né? Não. São rankings europeus, rankings dos Estados Unidos. Ranking da imprensa livre, quem faz? Normalmente ela é uma instituição de Washington, que fala que a imprensa é mais livre não sei aonde, mais livre não sei aonde. Maluco, o Jeff Bezos é dono do Washington Post, e os caras publicando por que a gente deveria ir para uma guerra com a China. Por que a vida dos bilionários importam? Com certeza, super livre. Super livre. Nossa, super. É um nível de deslocamento da realidade. Primeiro de se achar ocidental, que ele não é, né? Não é, brasileiro não é ocidental. Nessa fita, no grande jogo das paradas, brasileiro não é ocidental. A Mariana, que é geógrafa aqui, que tá aqui no chat, aqui, que me desculpe, mas o ocidente geográfico é uma coisa, o ocidente ideológico é outra. Esse ocidente ideológico que o Rock fica falando, mano, a gente nem entra nessa fita, cara. Tanto não entra que, assim, a parte da África tá no ocidente. Você acha que Guiana ou a parte da África tá preocupada com a Rússia, com a Coreia do Norte? Não, né? Esses rankings que ele usa, de novo, grande maioria
criado por instituições, think tanks dos Estados Unidos, da Europa, e é óbvio que eles vão se colocar em situações de que eles são os mais livres, eles têm menos corrupção. Nenhuma ditadura tem nível de corrupção baixa. Não existe isso. Então, o inimigo é a Rússia. E aí, você tem uma chance de vencer a Rússia fácil. Não matando um soldado americano, só gastando dinheiro. Com o quê? Com as armas suas, que você lucra vendendo. Como que os Estados Unidos deu arma para a Rússia? Os Estados Unidos pegou o estoque de armas americano, primeira coisa. Tá ficando velho esse estoque. Será que essas armas funcionam? Não sei, não vamos correr o risco. Então vamos desovar. Vamos se livrar disso e vamos dar para a Ucrânia. Uma parte da ajuda... Líder do mundo livre, tá, gente? Vamos fomentar essa guerra, vamos fazer essa guerra continuar, porque a gente precisa vender o nosso estoque de arma, mas é o líder do mundo livre. Vamos libertar a Ucrânia? Não, porque eles não estão nem aí. Os caras falaram, nós vamos lutar até o último ucraniano. Ajuda para a Ucrânia foi isso. Pega o estoque americano e dá para a Ucrânia. A outra parte foi, pega dinheiro, dá para a nossa indústria de defesa, ela produz um monte de arma e entrega para a Ucrânia. E a gente aquece a nossa indústria de defesa. Afinal de contas, o mundo tá perigoso e nós precisamos produzir arma de novo e precisamos alimentar essa indústria. Né? E tudo isso... Como que essa... Rocky, explica para nós, como que essa indústria vai funcionar se não tiver guerra? Explica para nós. Sim, já que o Rock gosta desse universo do se não tiver guerra, como é que esse complexo industrial americano vai ganhar dinheiro? Isso custou uns 100 e poucos bilhões de dólares. Isso não é nada para os Estados Unidos. E aí a Ucrânia poderia vencer a Rússia se ela continuasse recebendo arma, de verdade. Era tudo mentira? Não ia custar nada para os americanos. E a Rússia cada vez mais fraca até que ela ia colapsar. Assim funciona. E o Trump chegou lá e falou, não, eu não quero mais isso. Eu quero abraçar o Putin. A Ucrânia treinando criança pra lutar, mas não, né? Tipo, a Ucrânia perdeu sei lá quantas gerações de adultos pra trabalhar e tal, na idade de... Né? Tá tudo certo, criança indo pra guerra, tá tudo certo. Os ucranianos se revoltando porque eles não querem mais lutar, tá tudo certo. Vamos encher eles de arma e continuar lutando. E isso é um problema. Porque aí você tá acelerando uma tendência de gente que entende que você consegue as coisas na base da força. Na democracia você não consegue as coisas na base da força, porque tem Estado de Direito. Seu conceito e concepção do mundo é diferente. O Trump falando, eu não vou... Olha o nível desse cara, maluco. Assim, ó, gente, quando eu falo as coisas, vocês podem achar que é porque eu tenho alguma coisa contra o cara, mas assim, o Trump tá falando que não vai aceitar a ordem do Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos. E não tá aceitando, ele tá ignorando. Tanto que teve até um senador, acho, que tava lá conversando com o pessoal, o eleitorado dele, e aí o eleitor falou assim, olha, se o presidente não segue ordens do Supremo Tribunal, por que eu tenho que seguir? E aí esse cara vai num podcast com quase 2 milhões de pessoas e fala, não, é o Estado de Direito dos Estados Unidos, o líder do mundo livre. Maluco, é mentira, cara. É mentira porque a realidade mostra pra gente uma parada completamente diferente. O Trump passando por cima de qualquer dos pesos e medidas, check and balances, os caras mandando gente inocente pra uma prisão em El Salvador, cara. El Salvador. É outro país. E esse cara vem falar de... Não, porque o Estado de Direito. Maluco, mano. Sabe o que não faz sentido? Fala, cara, processo. Eu tenho um contrato. No mundo da cleptocracia russa... É os Estados Unidos. Cara, facada e furar o olho do outro. É tipo uma briga de máfias. É os Estados Unidos, cara. É como eu falei, o Pentágono não passa nas auditorias, maluco. Tá literalmente descrevendo o Pentágono. Literalmente. Então, essas ditaduras, elas estão dispostas a usar força em qualquer situação. Os Estados Unidos invadiram o Iraque. Se os Iraque. Estados Unidos querem se aproximar desses lugares, vocês... Mano, é muito ridículo, cara. É muito ridículo. É muito ridículo porque o discurso dele não casa com a realidade. Os Estados Unidos invadiram Iraque, Afeganistão, Iraque de novo, e Síria, e sei lá mais quantos países a troco do quê? É muito, cara. Não tem um cidadão que chega na frente dele, pô, irmão, peraí, sabe? Você só tá reforçando que o que eles fizeram, estão fazendo, vai dar certo. Vamos dobrar a aposta. Se der a Ucrânia pra Rússia, a Rússia não vai falar, pronto, tá bom, tô satisfeito. Como é que sabe? Vai falar, tá vendo? Invadir, payoff.
né? Valeu a pena. Os Estados Unidos, cara! Meu Deus do céu. Olha só, a Rússia invadiu a Ucrânia, ok? Invadiu a Ucrânia. A Rússia foi tirada de Copa do Mundo, Olimpíadas e escambau. Os Estados Unidos invadiram sei lá quantos países e nada aconteceu. O que o Rock está descrevendo dessa lógica que a Rússia aplicaria, né? Tomei a Ucrânia, vou tomar, sei lá, a Polônia. China, tomei Taiwan, vou tomar o Japão. É literalmente o que os Estados Unidos fazem. Literalmente, cara. Vocês conseguem entender o nível da hipocrisia? É o que os Estados Unidos fazem. E nada acontece. E os Estados Unidos fazem o quê? Invadem outro país. E nada acontece. Os Estados Unidos bombardeiam os Houthis lá no Iêmen. E nada acontece. Ele descreve o que a China pode fazer num cenário hipotético que os Estados Unidos já fazem todos os dias. Eu invadi e tive um upside gigante. Então eu vou partir para a próxima invasão. Ele não acredita, cara, aí, porque ele sabe que é mentira. Tá todo mundo desarmado, porque os Estados Unidos deixaram todo mundo desarmado. Os Estados Unidos não virou a grande potência militar sozinho. Os Estados Unidos virou para a Alemanha e falou, você não tem exército. Japão, mudou sua constituição, você não vai ter exército. Europa, chega de briga, não aguento mais vocês brigando, não quero mais armas. Vou criar uma comunidade europeia aqui para vocês, uma aliança, e eu sou o chefão. Só eu tenho arma. Ai, Rock, por que tu acha que os Estados Unidos fizeram isso? Porque eles são muito bondosos? Porque eles são muito bondosos, porque eles queriam ser o xerife do mundo, assim, não, pode deixar, Europa, tô cansado de vocês se matando aqui, eu vou... Ou era pra Europa, eu não quero ter nenhum adversário. Por que tu acha que eles fizeram isso, cara? Por quê? Legal. Isso serviu para os Estados Unidos enriquecer e criou o segundo maior mercado do mundo, que é o europeu. Falou assim, olha, você só gasta dinheiro com economia. Só enriquece. Não gasta um centavo em arma. Será, para de brigar. Por que será? Isso foi ruim para os Estados Unidos? Imagina. A economia europeia é maior que a chinesa. Então, assim, a economia europeia é maior que a chinesa? Gente, faz favor aí, dá um Google pra mim, por favor, e posta aí nos comentários, porque eu truco essa informação aí. É mais fácil fazer negócio na Rússia, na China ou na Europa? Que é o seu... Talvez a Europa, né, porque... Talvez seja na Europa, porque a Europa é lambe-saco dos Estados Unidos. O idioma, que é a sua história, que é a sua cultura, que é ocidental, que é contrato, que é Estado de Direito, que é corrupção baixa. É mais fácil fazer negócio. É uma vergonha, né, cara? Os Estados Unidos virou a potência que virou porque ele tirou a arma do mundo inteiro. É uma vergonha, cara. Nossa senhora, maluco. Então, no canal da Folha tem um vídeo mostrando a biblioteca dele. Ele tem livro do Star Wars, ele não entendeu Star Wars, cara. Ele é daquela galera que não entendeu. Ele é daquela galera que acha o Rage Against the Machine é sobre um cara que ficou irritado porque a máquina de lavar roupa não tá funcionando, que é o meu caso, né? Minha máquina de lavar roupa não tá funcionando. É isso aí, cara. E ganhou muito dinheiro com um grande mercado rico que ele dominou. Porque ele mandava. Porque ele reconstruiu. E agora, do nada, você inverter essa equação? Você pode. Mas tem uma consequência gigante. E as pessoas não entenderam, porque a gente vive numa era de política afetiva, né? Não é bem isso, né? E assim, como, cara? Quando o Lula vira e fala assim, o culpado pela guerra da Ucrânia é o Zelensky, toda a direita brasileira falou, absurdo. Com razão, porque é um absurdo. Não foi o Zelensky que iniciou a guerra. Não foi o Zelensky que começou a guerra, né? A Rússia invadiu a Ucrânia. Claro que tem um contexto por trás, óbvio, né? Um negócio que acontece desde os anos 90, mas a Rússia é que invade a Ucrânia. Quando o Trump falou a mesma coisa, qual foi a reação? Não, o Trump tá certo. Cara, peraí, tem um problema cognitivo aí. Se esse cara falou a mesma coisa e ele tá errado, e esse outro falou a mesma coisa e ele tá certo, tem alguma coisa errada. Como é que a gente explica isso? Cara, assim, ó, pra quem tá perguntando por que eu continuo fazendo react do Rock, cara, pronto, a gente faz o seguinte, ó, a gente bota em timeout aqui, tu não enche mais o saco. Assim, eu continuo fazendo, porque primeiro é muito fácil, né, muito fácil a gente argumentar essas paradas que ele fala, porque é ridículo, né, um cara desse continuar indo em podcast desse tamanho, e porque, de novo, ele vai pra podcast muito grande. Então é por isso que a gente continua fazendo react. Porque, né, a gente tem que mostrar, cara. Tem que mostrar que isso é mentira, mano. E tá bom, chega também.